Neste momento, convidamos para abrir nosso evento o diretor de desenvolvimento profissional do CRA Bahia, o professor administrador Edilson Souto Freire. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no evento do Núcleo de Estudos em Empreendedorismo e Inovação do Conselho Regional de Administração da Bahia, o CRA. É um núcleo que tem feito um trabalho brilhante e, naturalmente, isso o credencia para futuras etapas também, com assuntos, com temas proveitosos para os nossos administradores, né? Bom, antes de falar a respeito do evento de hoje, eu queria convidá-los para hoje à noite vocês participarem. Acredito que muitos já se inscreveram pelo Simpla, se não o fizeram, está em tempo, numa palestra sobre gestão social e de organizações não governamentais. Então, vamos trazer aqui dois brilhantes profissionais. O Paulo Henrique, que é professor, consultor e empresário, é mestre em desenvolvimento regional e urbano, especializado em negócios sociais e criativos. Paulo Henrique é bacharel em turismo e hotelaria, é colunista do programa Conectados e Criativos da Rádio Celso e do portal Impacta Nordeste. É sócio da empresa Start, um hub de soluções inovadoras para pessoas e negócios. Quem vai acompanhar esse trabalho de Paulo Henrique como moderadora é a administradora e professora Rosilene Maria Cruz, nossa companheira aqui do CRA. Rosilene é também mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social. Tem um currículo brilhante, ela pode, naturalmente, à noite, acrescentar algumas coisas que julgo importante para o conhecimento de todos nós. Então, hoje à noite, 19 horas, Gestão Social e de ONGs, com a dupla Paulo Henrique e Rosilene Maria. É algo imperdível. No dia 2 de dezembro, já estamos próximos disso, né? Nessa quinta-feira, também às 19 horas, nós teremos uma roda de conversa sobre a relação entre a administração e a psicologia. Já fizemos em relação à engenharia, hoje, psicologia, e no início do ano próximo, que nós vamos fazer também em relação ao direito. E, aos poucos, vamos percorrer todas as formações acadêmicas e mostrar essa correlação, essas interfaces entre a administração e essas formações, conforme falei. Então, quinta-feira, 2 de dezembro, depois de amanhã, portanto, nós vamos ter aqui 3 profissionais brilhantes. Um é o professor Luiz Ozaná Pinto, que é conhecido de todos vocês aí, que fazem parte do núcleo de estudos e de todos os núcleos de estudos. Luiz Ozaná já esteve aqui conosco em 3 oportunidades, sempre com muito brilho. Ele é psicoterapeuta, mestre em História, pós em Psicologia Positiva, tem formação em Psicanálise e Psicologia Junguiana. Pelo lado da administração, nós vamos receber aqui a administradora e professora Elisângela Julião Cardoso. Elisângela é mestre em Administração pela Unifax, é docente de graduação e de pós-graduação, é palestrante, é escritora, é pesquisadora e avaliadora de artigos científicos. Bom, moderando esses 2 profissionais que me referi, nós vamos receber aqui a administradora Graziela Guimarães dos Anjos. Graziela tem experiência também docente, é sócia-diretora, consultora de empresa, é administradora pela UESC, que é a Universidade Estadual do Sul da Bahia, tem MBA em Finanças Corporativas e Mercados Financeiros. Ela será moderadora desta roda de conversa, próxima quinta-feira, inscrições ainda abertas pelo Simpla. Vocês não devem perder, porque vai ser algo muito importante. E na sexta-feira, pela manhã e à tarde, nós vamos ter o 5º Fórum de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração da Bahia. Esse ano, o tema é governança e controle na gestão pública municipal. O horário é às 9h30 até às 12h30,
E, à tarde, nós teremos uma oficina, começando às 14 horas e terminando às 17 horas. Nós vamos receber aqui a professora Maria da Graça Petiá Barreto, que é a nossa presidente, o administrador Fábio Mendes Macedo, que é diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, Conselho Federal de Administração, e também o doutor José Francisco de Carvalho Neto, que é diretor adjunto da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Nosso parceiro aí em vários projetos. Temos uma parceria construída no ano passado, que está tendo excelentes resultados nesse ano de 2021. Então, nós vamos ter uma programação pela manhã, várias pessoas presentes, vários profissionais de grande calibre. Teremos o primeiro painel, depois teremos o segundo painel. Teremos, então, uma entrega de certificado pelo desempenho no Índice de Governança Municipal, que é um índice que foi criado pelo Conselho Federal de Administração. E esse ano nós vamos atuar na dimensão gestão. Então, 8 municípios que tiveram o melhor desempenho, eles estarão recebendo certificado nesta sexta-feira pela manhã. E à tarde teremos uma oficina conhecendo o e-social e sua estruturação de eventos. Teremos aqui 2 administradores também do maior calibre. Então, eu acho que vocês não devem perder essa oportunidade de se inscreverem pelo Simpla e prestigiarem esse 5º Fórum de Gestão Pública aqui do CRA. Vale a pena, com certeza. E hoje? Bom, antes de falar em hoje, nós já tivemos no dia 16 de setembro aqui, uma tarde maravilhosa, com a professora Carolina Menezes, também administradora, e ela discutiu aqui conosco o tema Quero empreender, mas não sei em quê. Nós tivemos 123 pessoas presentes na sala. Foi uma tarde também muito importante, maravilhosa e muito proveitosa para todos nós. No dia 21 de outubro, outra iniciativa do Núcleo de Estudos em Empreendedorismo e Inovação foi a gestão empreendedora de times. E trouxemos o Luiz Cláudio Ribeiro Machado, Luiz Machado, como mais conhecido, esteve aqui conosco discutindo esse tema, GET, Gestão Empreendedora de Times. Tivemos 115 pessoas presentes na sala. Perdeu por 8 apenas em relação à Carolina, né? E hoje, 30 de novembro, teremos, comemorando o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, esses 2 personagens aqui, voltando a esse empreendimento aqui, desse núcleo de estudos em empreendedorismo e inovação. Nós vamos ter aqui a administradora Carolina Menezes, já está aí na sala, discutindo mulher empreendedora, quais os principais desafios, e, em seguida, o Luiz Machado, também administrador, também professor, discutindo empreendedorismo feminino e negócios de impacto. Tivemos também aquele evento ligado à economia, e nós trouxemos aqui o professor, salvo engano, Tobias, foi isso, Carolina? Exato, Tobias Silva. Foi excelente aquela palestra também, aquela tarde, e de modo que hoje nós estamos completando esses 4 eventos aí com esse comemorativo do Dia Mundial do Empreendedorismo. Eu quero elogiar muito o trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse núcleo, como também os outros núcleos estão fazendo trabalhos maravilhosos. Eu queria já anunciar que no dia 17 de dezembro, é uma sexta-feira, pela manhã, 9 às 12, nós vamos ter o 2º workshop dos núcleos de estudos. Nós temos 12 núcleos de estudos aqui no CRA, e os coordenadores e participantes desses núcleos estarão conosco aí nessa manhã do dia 17 de dezembro, exatamente apresentando os resultados alcançados em 2021 e, principalmente, os projetos, as propostas, as pesquisas, os estudos que pretendem realizar no ano de 2022. Então, nós estamos hoje aqui, vamos apresentar no dia 17 os resultados desse trabalho dos 12 núcleos e, naturalmente, também as propostas para 2022. Além desse trabalho maravilhoso do núcleo de estudos, nós também participamos, sob o comando do administrador e professor Raimundo Santos Silva, com
formações e projetos destinados a 20 representantes do CRA no interior do Estado. 20 municípios foram escolhidos, todos eles têm um representante do CRA, e temos feito um trabalho também importante. Claro que nós começamos há pouco tempo esse trabalho, e os resultados vão aparecer com maior intensidade, com certeza, em 2022. Inclusive, o professor Raimundo vai estudar agora, em dezembro, a possibilidade de acrescentar novos municípios a esse trabalho de representantes do CRA no interior do Estado. A ideia é simples. Nós queremos também alargar a presença do CRA nos municípios da Bahia. Certo? Claro que Salvador sempre tem uma prioridade, tem uma dimensão maior, mas os municípios também precisam da atenção nossa, né? Então, esses 20 representantes foram criados com esse objetivo, e outros vão aparecer, com certeza, através de critérios objetivos que foram aprovados pela plenária do Conselho Regional no início do ano passado. Então, gente, com vocês, Luiz Machado, Carolina Menezes. Carolina, a bola é sua, você vai tocar esse barco aí, vai fazer, inclusive, a moderação também com o Luiz Machado, e, se for o caso, o Luiz Machado faria a moderação também da sua apresentação. Fiquem à vontade. O núcleo de vocês, e, com certeza, estaremos do lado de cá torcendo para que tudo aconteça muito bem nessa tarde de terça-feira, 30 de novembro. Tão esperada, hein, Carol? Tão esperada essa tarde. Tivemos algumas mudanças, mas, com certeza, agora está acontecendo. Muito obrigado aí a Paulo Bonfim pela transmissão dos dados, pela organização desse evento, também a superintendente Rosilene Maria Cruz, que tem dado uma ajuda também importante a esses núcleos, ao professor e administrador Raimundo Machado, Raimundo Santos Silva, e quero, em meu nome, em nome deles, que acabei de falar, e em nome da nossa própria presidente, a professora Maria da Graça Pitiá Barreto, que também é administradora, que também, como eu já disse, é professora egressa da Universidade Federal da Bahia, onde também estive durante muitos anos. Então, em nome desse pessoal todo, dos colaboradores do CRA, dos demais coordenadores do Núcleo de Estudos, nós queremos desejar muito sucesso a Luiz Machado e a Carolina Menezes nessa tarde de terça-feira. A bola é de vocês. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela apresentação. Luiz, sua família está crescendo, né? Tem vários Machados aqui no CRA. Verdade. Aí a gente vai fazer hoje esse bate-bola. Hoje nós vamos conversar sobre o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, tá? Fazendo esclarecimento que o Dia Mundial ele é comemorado no dia 19 de novembro, tá? Mas nós não queríamos deixar o mês de novembro, mês da consciência negra, mês do empreendedorismo, né, já que tivemos a Semana Global de Empreendedorismo também nesse mês, passar em branco, nós vamos passar em preto, na verdade, agora, né, mostrando um pouco dessa experiência sobre o que é ser empreendedora no Brasil, quais são os desafios. Nós já sabemos que ser empreendedor no Brasil já é desafiante, né, por natureza. Bom, para começar, não estranhem, tá? Mas eu vou fixar a minha câmera na tela de vocês, tá? Para poder mostrar a minha apresentação e a gente poder conversar um pouco mais. Perfil e desafios do empreendedorismo feminino no Brasil, ou seja, quais são? Ser empreendedor ou empreendedora, você já tem grandes desafios no nosso país, né? Tem tantas dificuldades. As pessoas gostam muito de falar da carga tributária, mas tem muitas mais. E o que você pensaria se eu dissesse que, inclusive, pelo fato de você ser mulher, às vezes você enfrenta mais algumas dificuldades? Eu também sou uma pessoa que gosta muito de estudar e discutir questões relacionadas ao afroempreendedorismo, motivo pelo qual, né, em muitos momentos a gente vai ver, inclusive, algumas dessas dificuldades sendo colocadas tanto para mulheres, como também para afroempreendedores, aí nesse caso, às vezes até vai além da questão de gênero, né? Nós temos a questão de gênero e a questão racial. Mas vamos lá ao nosso
a nossa palestra, a nossa conversa de hoje. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns dos dados, né, baseados numa pesquisa feita no Sebrae, mas vamos tentar mostrar dados de uma forma bem dinâmica. Perfil e desafios. Quem são as mulheres empreendedoras no Brasil? Me apresentando, sou professora Carolina Menezes, sou mestre e bacharel em administração, especialista em marketing digital, formada na Universidade Federal da Bahia. Também sou coordenadora do núcleo, faço parte do núcleo de design educacional da unidade acadêmica de ensino à distância da UNEB. Sou coordenadora do núcleo de estudos em ecossistemas de empreendedorismo e inovação do Conselho Regional de Administração. Né? Também sou CEO da Synchrony, que é uma consultoria na área de educação empreendedora, proprietária do Synchrony Studio. E também sou agora professora da Universidade Católica de Salvador e também coordenadora do ensino à distância. Tá? Então, vamos falar sobre empreendedorismo. Esta que vos fala aqui hoje. Para começar, o que é empreendedorismo feminino? Pode parecer pode parecer um conceito extremamente fácil, parece ser fácil, é apenas aquela mulher que é empreendedora? Não, é bom a gente também fazer algumas diferenças. É um movimento que reúne negócios idealizados e comandados por uma ou mais mulheres. Mas é importante também que a gente faça alguns adendos, né, algumas especificações com relação a este conceito. Né? A gente vê aí as iniciativas femininas como as iniciativas além daqueles negócios que são também montados e geridos por mulheres, nós também temos algumas iniciativas de liderança femininas que são estudadas dentro do rol daquilo que a gente chama por empreendedorismo feminino. Então, a gente também estuda, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU Mulher, o braço da ONU, né, dedicado às questões femininas, também iniciativas de liderança. Ou seja, mulheres que, às vezes, né, em alguns casos, têm carteira assinada, trabalham em empresas, são executivas, tá? Então, mas são líderes naqueles setores ou líderes naquilo que elas fazem. Então, a gente está falando um pouquinho mais além. Então, iniciativas de liderança feminina, incluindo a atuação das mulheres em altos cargos dentro de empresas. Então, vai um pouco mais além do que a gente chama, ou a gente, às vezes, vê de uma forma generalizada, quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Então, aí a gente está falando de representar, né? O próprio empreendedorismo feminino, ele representa uma queda de paradigmas quanto à capacidade de liderança da mulher. Infelizmente, ao longo de muitos anos, né, se acreditava, a sociedade machista, ela acabou acreditando que as mulheres eram incapazes de liderar. Ou seja, se relacionava durante muito tempo as habilidades ou as competências de liderança com competências que são típicas de algumas das características mais masculinas, como, por exemplo, a agressividade. Né? Até se achava que mulher não pode ser agressiva. Mas isso, obviamente, hoje nós já sabemos muito claramente que é uma visão preconceituosa, né? Até porque você tem diversos tipos de liderança. Você não precisa necessariamente estar sempre trabalhando na perspectiva de uma liderança daquilo que a gente chamava, né, na qual você tem uma referência mais masculina, né? Como já falei, hoje existem, né? Hoje existe, não, já existia, mas as pessoas já admitem algumas outras características que eram muito mais associadas ao sexo masculino, também ao sexo feminino. Então, a gente está falando aqui de uma quebra de paradigmas quando a gente fala de liderança feminina. Sim, nós mulheres podemos ser líderes. E hoje nós vemos, né, muitas mulheres liderando. Veja-se, por exemplo, que a equipe que desenvolveu o remédio, a vacina da AstraZeneca, foi da Oxford, na Universidade de Oxford, foi liderado por uma mulher, né? Diga-se de passagem, por uma médica. Então, vamos aí quebrar paradigmas. Então, mulheres podem ser líderes, certo? Mas, infelizmente, essa crença, né, essa crença machista de que a gente não tem a capacidade de liderar, acabou por
sofrer influências, né, ou influenciar, né, o papel da mulher no mercado de trabalho, né, o papel profissional, o desenvolvimento da carreira das mulheres. Então, os principais motivos pelos quais a mulher empreende, e aqui eu não estou falando apenas da mulher brasileira, também estou falando das mulheres no mundo. Vamos ver alguns desses motivos, tá? Aqui são encontrados em todo o mundo. Quando a gente está falando sobre principais motivos pelos quais as mulheres empreendem, nós estamos falando também, né, de motivos de diferentes culturas em diferentes países. Então, vamos falar da independência financeira, ou seja, ela quer poder consumir, né, e ela quer poder viver sem ter necessariamente dependência de nenhum membro da família. E aí, obviamente, a gente vai sempre associar, a maior parte das vezes, por membros masculinos, mas não apenas eles, tá? Ou qualquer outro membro da sociedade. Então, o primeiro motivo, né, o mais corriqueiro entre aquelas mulheres que empreendem, o que a gente mais vê aí é justamente essa questão da independência financeira. Tá? Então, eu quero, né, eu me torno empreendedora porque eu quero ser independente financeiramente. Outro motivo que aparece muito quando a gente faz as pesquisas e pergunta às mulheres é pela renda extra. Por que a gente está chamando aqui de renda extra? Leve em consideração que muitas mulheres elas acabam empreendendo para fazer uma complementação da renda. Às vezes, e muitas das vezes, uma complementação da renda da família. Ou seja, em alguns casos, você tem uma pessoa na família que é o principal ou a principal provedora, né, o principal provedor. E aí a mulher, por ter que se ocupar com diversas atividades domésticas e também pela criação dos filhos, ela parte para empreender para ter um negócio somente para complementar a renda da família. É aquela pessoa que começa a vender um salgadinho, aquela pessoa, por exemplo, que começa a fazer manicure, né? Aquela pessoa que começa a vender roupa, né? Até como se fazia muito antigamente. Ainda se faz hoje em dia, mas a gente via muito aquele chá de Tupperware, né? Que a gente juntava, antigamente muitas donas de casa se juntavam para poder comprar Tupperware, né? Que é aquelas vasilhas plásticas. Né? E aquilo ali virava, na verdade, uma fonte de renda. Né? E isso é para a gente levar muito em consideração. Ouçam também os homens, principalmente se você vai prestar consultoria para mulheres. Tá? Porque nós temos negócios e modelos de negócios baseados completamente, de grandes empresas, baseados justamente nesse desejo da mulher de empreender, como, por exemplo, é o modelo daquela mais conhecida, a Avon, mas não apenas a Avon, mas que já foi replicado, né, em diversas outras empresas, como Jequiti ou Mary Kay. Tá? Natura também trabalha, né? A vendedora da Natura. Quem não tem uma vendedora da Natura aí na sua lista de amigas ou na sua lista, né, de contatos, alguém próximo no seu bairro. Então, esse desejo de renda extra acabou por inspirar um modelo de negócio de empresas como, por exemplo, a Avon e outras parecidas como ela. Ou seja, eu quero complementar a minha renda. Outro motivo extremamente importante que a gente deve levar em consideração é que 53% das empreendedoras brasileiras são mães, o que exige uma maior flexibilidade no trabalho. E esse daqui é um dado da rede Mulher Empreendedora. Ou seja, muitas mulheres acabam indo empreender porque simplesmente empreendendo e tendo o seu próprio negócio, elas podem fazer, né, o seu próprio horário, tem uma maior flexibilidade. Então, elas podem trabalhar durante o tempo que os filhos estão dormindo, por exemplo. Isso aí é um motivo que vai aparecer muito com jovens mães. Quanto menor forem os filhos, maior é o desejo da mulher, né, de desenvolver uma carreira empreendedora na qual, né, tendo o seu próprio negócio, ela possa controlar melhor esse tempo e tornar esse tempo um pouco mais flexível e conseguir, obviamente, dar atenção, né, que os nossos queridos e as nossas queridas pimpolhas necessitam nos seus primeiros anos de vida. Então, 53% das empreendedoras brasileiras são mães, por isso se exige essa maior flexibilidade com relação à atividade empreendedora. Eu quero que vocês agora façam o exercício de olhar com bastante atenção essa foto.
né? Essa figura. Essa figura, ela acaba por traduzir e nos mostrar, né, a maioria, digamos assim, dos corpos diretivos das grandes empresas no mundo. Aí eu não estou falando somente no Brasil. E eu acho que já deu para reparar que nesta figura, né, não existem mulheres. Né? Já deu para reparar que nesta figura não existem pessoas negras. Então, as mulheres estão presentes em somente 16,9% dos assentos dos conselhos das grandes empresas. E quando elas sentam, né, e aí eu vou chamar a atenção também para uma outra coisa, um fator muito interessante, que quando a gente senta no corpo diretivo de uma empresa em que nós somos minoria, às vezes somos as únicas, nós somos recebidos com essas caras extremamente simpáticas, para não dizer outra coisa. Né? Olham para você como se você fosse um corpo estranho, um alienígena. Então, no mundo, apenas 16,9% dos assentos de conselhos de grandes empresas são ocupados por mulheres. Não à toa essas empresas, quando elas montam seus modelos e seus planos de negócio, elas, na maior parte das vezes, levam em consideração mais posicionamento e visões masculinas com relação aos produtos e serviços que elas oferecem. Não é à toa, muitos dos produtos e serviços, às vezes a gente para pensar e a gente pensa assim, pô, parece que alguém que desenhou isso, alguém que pensou nisso, não pensou que existem mulheres, ou não foi pensado por mulheres. Não é à toa, porque essas decisões estratégicas saem daí, de corpos diretivos que têm este perfil. E no Brasil, se a gente acha que no planeta está ruim, no Brasil é ainda pior, 8,6% apenas. Imagina, né? E quando a gente vai fazer, às vezes, muitos... Não é à toa que Luísa Helena Trajano é tão festejada. Né? Não é à toa que se tem tanta atenção da empresa com relação ao perfil da fundadora, né, da Magazine Luiza. Fundadora não, né? Ela acabou dando seguimento a um negócio que foi criado, inclusive, pela tia. Mas não é à toa que ela tem tantos holofotes e tanta atenção da imprensa, porque a Luísa Helena Trajano é literalmente um ponto fora da curva entre os proprietários das grandes empresas aqui no Brasil. Tá? Então, os corpos diretivos são formados das pessoas que pensam, que tomam decisões estratégicas, na maior parte das vezes com esse perfil. Não à toa, às vezes você não se sente representado. Né? E qual o perfil da dona de um negócio no Brasil? Então, é importante que a gente faça alguns esclarecimentos sobre, em primeiro lugar, é necessário diferenciar o que é ser empreendedora, o que é que eu estou chamando de empreendedora, e o que é que eu estou chamando de dona de negócio. Porque, às vezes, você pode ser empreendedora e não necessariamente ter um negócio. Tá? Então, eu estou chamando de dona de negócio mulheres que estão à frente de um negócio, seja ele formal ou informal, como empregadora ou por conta própria. Então, é isso que a gente está chamando aqui do que é ser a dona de negócio. Tá? Um outro perfil, fazendo a diferença, né, falando um pouco mais sobre esse perfil, as mulheres donas de negócio têm maior escolaridade do que os homens. Então, a gente vai falar agora mais deste perfil, aquelas mulheres que têm negócios, sejam eles formais ou informais, mas empregam pessoas. Então, as mulheres donas de negócios têm maior escolaridade do que os homens. Olha que fato extremamente interessante, né? 16% maior. Nós passamos mais tempo estudando na academia do que os homens. Os homens, em média, passam 8 anos e meio estudando e as mulheres passam 9,9 anos estudando. Então, nós somos mais bem formadas, preparadas, investimos mais na nossa preparação. Tá? Isso também já é um reflexo de algumas das dificuldades pelas quais nós passamos, porque isso você vai ver, às vezes, uma certa coincidência nefasta, que acontece também com aquelas pessoas que são afrodescendentes. Para você estar no mesmo lugar que um homem, você tem que ter uma melhor qualificação do que ele. O que é que eu quero dizer com isso?
né, que às vezes você está numa posição que exige apenas segundo grau, mas para você poder passar à frente de alguns homens, você tem que ter bacharelado para ocupar uma posição de segundo grau. E aí você vai refletindo, ou isso vai acabar se refletindo em toda a cadeia hierárquica, né, daí para cima, dentro das empresas. Isso também acontece muito com os afrodescendentes, que para estar no mesmo lugar de um homem branco, você deve ter uma formação maior do que a dele, para ocupar e fazer o mesmo trabalho. Você tem que ser mais bem preparado ou preparada do que os outros, certo? Então, aí, tanto questões de gênero como questões raciais vão acabar refletindo também, né, nessas dificuldades que algumas mulheres têm. Mas olha que aí a gente está mostrando um fator muito positivo. Nós somos mais bem preparadas, em média, do que os homens. E esse fator não é o único, tá? 45% das mulheres empreendedoras são chefes de domicílio, ou seja, são aquelas que trazem a principal renda, são as provedoras dentro daqueles domicílios. Então, 45%. Então, quando eu presto consultoria, quando eu trabalho para uma mulher, né, que tem esse perfil, eu tenho que levar essas questões em consideração, independente de eu ser homem, ou independente de eu ser mulher, ou independente do gênero, né? Que aqui a gente vai começar sobre a conversa de gênero, né? Cisgêneros ou transgêneros. Tá? Se sua chefa é mulher, sua dona daquela empresa é mulher, leve essas questões em consideração. Então, quando a gente vai trabalhar prestando consultorias específicas para esse público feminino, entre outras coisas, você tem que ser muito flexível com relação a essa questão de tempo, entender quando o seu cliente ou a sua cliente, né, no meu caso, por exemplo, quer marcar, fazer um programa de mentoria comigo somente à noite, ou no final de semana, né? Ou em algumas horas também um pouquinho mais, digamos assim, fora do comum, tá? Então, a gente tem que entender essas coisas. São mulheres que são as chefes do domicílio. Leve isso em consideração, porque é muito preconceituoso você achar que é sempre o homem que está pagando as contas. Então, cuidado com a forma como a gente se refere, cuidado com a forma como a gente fala. Tá? E quando você vai fazer um serviço ou alguma coisa em que você tem um casal que é dono da empresa, tá? Então, cuidado com isso. Leve isso também em consideração, né? Porque tem um homem na fita, porque necessariamente o homem é aquela pessoa que é o provedor, né, daquela família, né, ou a pessoa que está à frente daquela empresa. 25% das donas de negócio trabalham em casa. E aí, eu, como consultora, como administradora, como é que eu utilizo esse tipo de informação? Tá? Se 25% das donas de negócio trabalham em casa, é mais ou menos como se você já soubesse disso, levasse isso em consideração, você tem que entender, por exemplo, a preferência pelo home office, né? Que hoje a gente está adotando por uma questão de sanitária, muitos homens, inclusive, muitas famílias, muitas pessoas, né, estão adotando por uma questão sanitária, mas essa questão do home office já é uma realidade de 25% das donas de negócio. Isso acaba trazendo reflexos. Por quê? E aí eu, como consultora, tenho que estar atenta, quando eu trabalho com esse público, para algumas questões que acabam refletindo no tipo de negócio que a mulher prefere ter. São negócios que eu possa desenvolver dentro da minha residência. Então, a consequência disso é que, na maior parte das vezes, não são necessariamente indústrias. São mais comércio ou serviço de alguns bens. Olha que fato interessante e que é bom a gente estar sempre atento para fazer esses tipos de conexão. Então, se eu vou trabalhar com o público feminino, eu tenho que saber que, como 25% dessas donas de negócios preferem trabalhar, ou às vezes não é só preferência de trabalhar para estar próximo aos filhos e à família, mas estar próximo do ambiente doméstico. A mulher se sente mais protegida, a mulher se sente mais à vontade. O homem ele já quer mais sair, ele tem mais aquela gana de querer, às vezes, sair. Obviamente, gente, eu estou falando aqui de estatística, né? Não vamos achar que Ctrl+C, Ctrl+V se aplica a tudo, né? Então, esse fator acaba incidindo nisso. Se eu prefiro, se 25% das empreendedoras
têm os seus serviços dentro de casa, na maior parte das vezes, elas não vão abrir uma indústria dentro do espaço doméstico. Elas vão trabalhar mais com comércio, elas vão trabalhar mais com serviços ou qualquer outro tipo, ou artesanato, algum tipo de artesanato ou qualquer outro tipo, né, de produto ou serviço que eu possa desenvolver dentro do meu ambiente doméstico. Outro fator aqui que é extremamente importante, mais de 2/3 das empreendedoras brasileiras trabalham sem CNPJ, ou seja, elas ainda são informais. Ou quando a gente trabalha com consultoria especializada para esse tipo de público, né, para mulheres empreendedoras, mulheres donas de negócio, né, porque você pode ser empreendedor, mas não ter necessariamente um negócio. Então, para mulheres donas de negócio, a gente tem que levar em consideração esse tipo de dificuldade, que é a formalização. Mais de 2/3 trabalham sem CNPJ. Você já está percebendo mais ou menos como é o cenário, né? Eu trabalho em casa, o espaço é adaptado, eu pego um canto aqui da minha casa, né? Transformo esse canto aqui no meu home office, no local onde eu trabalho. Os reflexos disso são os seguintes: se eu trabalho dentro do meu espaço doméstico, eu demoro mais para crescer, porque tem alguns serviços que eu deixo de pegar porque eu não consigo desenvolver dentro de casa. E é isso que nós mulheres temos que ficar atentas com relação a essa nossa gana, essa nossa vontade, essa nossa motivação, às vezes. Eu sei que às vezes é necessidade, mas às vezes há uma pequena resistência para sair do ninho, tá? Dessa questão do ambiente doméstico. Então, quando você prefere ficar trabalhando no espaço dentro de casa, você acaba, em algum momento, se limitando com relação à sua capacidade produtiva, principalmente as pessoas que trabalham com artesanato, alguma coisa que criam e façam em casa. Certo? Então, fiquem atentas a isso, tá? Porque isso pode acabar se limitando. Nesse exato momento, se uma pessoa como eu não chegar aqui e falar, aí, às vezes, você não se toca, que é isso que acontece, às vezes, né, para algumas das minhas mentorias, né? As pessoas não se tocam nisso. Então, você tem que planejar para crescer, e planejamento para crescer suscita que você se planeje um dia para sair de casa e adotar um espaço maior. Falo isso porque muitas têm uma certa resistência, tá? Então, se eu fico mais em casa, é uma tendência maior também para eu ter, né, para eu formalizar o meu negócio. Se eu trabalho com pedidos pequenos, se eu trabalho com clientes pequenos, também há uma maior, não vou dizer resistência, mas você não tem tanta necessidade assim de você se formalizar. Né? A formalização para o micro e pequeno empreendedor, e aí eu estou falando para os microempreendedores e empreendedores individuais, ela chega, né, principalmente com a questão de você estar trabalhando com públicos maiores, com um serviço mais especializado, inclusive com o aumento da sua capacidade de recebimento. Você vai receber mais, você vai vender mais, você vai também aumentar a sua receita. Mas isso precisa de planejamento. Tá? Então, fiquemos atentos que a formalização é importante, porque quanto maior for a empresa, ela vai exigir de você. E se você não se formalizar e ficar no pé do, não vou pagar imposto, você não vai crescer, porque os maiores clientes vão exigir isso de você, essa questão da formalização, tá? Um outro dado aí muito interessante, a conversão de empreendedora em dona de negócio é 40% mais baixa entre as mulheres. O que é que eu quero dizer com isso? Se você faz um doce, um brigadeiro, vende algumas roupas para algumas colegas, né? Então, você, né? Nesse caso, a gente pode estar chamando você de empreendedora. Agora, eu quero formalizar o meu negócio, eu quero virar uma dona de negócio, eu quero aumentar o meu negócio, eu quero contratar pessoas, fazer com que esse negócio cresça. Esse processo, no público feminino, é 40% mais baixo do que no público masculino. Olha que fato interessante. Há uma desistência maior no caso das mulheres, nesse caminho para se tornar uma dona de negócio. E aí eu gosto de chamar a atenção para o fato de que, professora, a senhora está fazendo essa palestra
né, para a gente desistir. Não, é para vocês ficarem atentas. Para as que são mulheres e empreendem, fiquem atentas a essas tendências. E se planejem, organizem, modelem os seus negócios de uma forma para que vocês, digamos assim, já pensem nesses obstáculos e não caiam mais neles. Então, a nossa conversa de hoje está cheia de dicas. Então, fiquem atentas. E aqueles homens que estão aqui, que prestam serviço também para outras mulheres, né, que trabalham com mulheres empreendedoras, que trabalham nessas empresas, têm suas chefas, são mulheres. Então, fiquem atentas a algumas tendências para poder ajudá-las. Que se você é consultor ou consultora, em qualquer área, leve isso também em consideração. Conheça seu público. Tá? Então, há uma desistência maior, no caso das mulheres, em sair do status de empreendedora para o status de dona de negócio. E essa tendência, estou batendo nessa tecla porque ela é muito acentuada no público feminino. 40% mais baixa do que no público masculino. Isso é crítico, gente. Então, vamos ficar atentos e atentas, né? Principalmente a esses dados. Carol? Por favor. A Ana Cleide disse que está assustada. Obrigada, Luiz, por estar acompanhando o chat, viu? Porque com aqui as duas telas, a apresentação, aí fica difícil acompanhar. Antes de tu fazer um comentário sobre o que a Ana Cleide falou, queria agradecer a presença de várias mulheres, né, empreendedoras de outros estados que têm colocado aqui, no nosso interior aqui do estado também, Alagoinhas, São Felipe, de homens que estão buscando uma maior interação também para ajudar no empreendedorismo feminino, de outros estados aqui, como a gente está vendo aqui, o Maicon de Parintins, a presença de Marília, de Natal, do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, que o Conselho Regional de Administração da Bahia esteja abraçando todos das unidades federativas em outros estados, né, e também aqui do interior do estado, né, só para registrar mesmo e agradecer. Obrigada, Luiz, por estar aí acompanhando. Tá? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Tá bom, pessoal? Muito legal saber que tem tantas pessoas de estados diferentes aqui. Estou vendo aqui Amazonas, Rio Grande do Norte, passando um pouquinho aqui no chat. Quando a gente vai fazendo uma palestra online, às vezes a gente se concentra muito aqui na questão tecnológica para não fazer uma besteira. Mas a gente até vai abrir também um tempinho para comentários, mas já respondendo aí algumas das demandas, a ansiedade da Ana Cleide. Cuidado, essa ansiedade feminina, tá bom? Mas vamos lá. Que bom! O se assustar é o primeiro passo para a mudança. Então, eu vejo o susto como uma coisa positiva, tá? Então, quando às vezes eu estou conversando, né, com algumas das minhas mentorandas, né, consultoria, alunas, muitas alunas também, porque eu também ensino na universidade, não, é bom que vocês se assustem num primeiro momento e que tomem um choque e que que percebam essas armadilhas ao longo do caminho. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente nem percebe. E aí, quando a gente ouve, né, resultados de pesquisas, a gente repara que todo mundo é assim, tem tantas pessoas assim também, para que você pare para pensar que, primeiro, você não está sozinha, tá? Você não, por favor, não pense que isso é uma característica ruim sua, ou seja, isso não é necessariamente uma fraqueza sua, isso é muito comum. Nesse sentido, você se sente melhor. O segundo passo é comum, mas não quer dizer que eu tenha que ficar na síndrome da Gabriela, né? De eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, a gente pode mudar, tá? Não estamos sozinhas, todas nós passamos por isso, independente de você estar fazendo brigadeiro ou ser uma professora, né, com mestrado em administração. Então, todas nós passamos por isso. E aí, né, depois de já ter passado, para mim virou um compromisso estar trazendo esse tipo de conhecimento para outras mulheres, para que o caminho delas seja muito mais soft, né, muito mais suave do que o meu, para que vocês não caiam também nas mesmas armadilhas e não parem nelas, né, para a gente poder também diminuir esse índice de desistência entre as mulheres. Então, o sentido da nossa palestra, do nosso momento aqui hoje,
é para que você conheça, né? Ouça as dicas e, por favor, não pare nos obstáculos, porque todas nós temos, tivemos e teremos os mesmos obstáculos, tá bom? Então, muitas das coisas que vocês estão vendo aqui, por cá, por exemplo, eu também já passei por essa, tá? E aí, hoje, eu ajudo outras mulheres a justamente passar por esses obstáculos, tá? Certo? Então, não parem neles aí. Então, podem continuar conversando no chat também, e depois a gente vai parar para conversar um pouco mais. As mulheres donas de negócio trabalham menos horas no negócio, ou seja, geralmente 18% menos do que os homens. Olha que dado interessante. Os homens trabalham, em geral, quando eles têm um próprio negócio, eles dedicam 37 horas e meias por semana a esse negócio, e as mulheres 30,8 horas por semana. E aí você me pergunta, é porque mulher trabalha menos? É justamente o contrário. É porque nós trabalhamos, né, no caso aí, estatisticamente mais, porque a gente ainda acumula o trabalho doméstico, o trabalho de criação dos filhos, tá? Então, nesse caso, as mulheres acabam se dedicando menos tempo, porque boa parte dessa carga horária que ainda, né, sobra ao longo da semana é dedicada para as questões de família e as questões domésticas. Questões de família e questões domésticas não são necessariamente porque, eu vou limpar minha casa e eu vou fazer comida, tá bom? Gente, porque uma pessoa que limpa posso ter uma pessoa que limpa minha casa, posso ter uma pessoa, inclusive, que também cozinha para mim, e mais tem coisas que você tem que gerenciar, né? A gente faz gestão das nossas residências, tem coisas a serem resolvidas, tá? Então, vai mais além, até porque se você tiver uma pessoa também que faça isso tudo para você, né? Uma funcionária dentro de casa que faça isso tudo para você, todas as pessoas precisam, aquele serviço precisa ser gerenciado por alguém, né? Coordenado, gerenciado, comprada matéria-prima e por aí vai. Então, é gerenciado por alguém. Então, boa parte dessa carga horária, que ainda ficamos aí um pouco atrás dos homens, não é porque a gente não trabalha, é porque nós estamos dedicados mais às questões domésticas, motivos pelos quais os homens têm mais tempo para dedicar ao trabalho deles. Diga-se de passagem, tá? Então, quando às vezes eu estou numa videoconferência com diversas mulheres, professoras universitárias, donas de empresas, né? E aí vai chegando meio-dia, independente, né? Quando chega meio-dia, esqueça a hierarquia, esqueça a formação, esqueça o diploma. Já se começa a ficar mais preocupada, a gente fica mais atribulada para sair, para poder dar conta das coisas em casa, porque está chegando a hora do almoço. E aí, nessa hora, querida, principalmente agora que a gente está em home office, alguns, né, que podem se dar esse luxo, então a gente vê, né, que independente de você ter 50 titulações, quando vai chegando meio-dia, todo mundo quer sair, não só necessariamente por uma questão de fome, tá? Vamos fazer, às vezes, né, a reunião 8 horas da manhã. Massa, você, homem, acorda, vai lá, senta e faz a reunião. Eu acordo 5 horas para a reunião 8 horas da manhã. Aí, obviamente, guardado as suas devidas proporções, porque hoje em dia a gente tem uma maior parte da população, uma maior parte do que antigamente, uma população masculina que já entende melhor essa questão de que não adianta apenas, né, ajudar, você tem que fazer, não é apenas ajudar, tá? Então, tem que se levar isso em consideração. Homens que estão assistindo, mulheres que estão assistindo, levem essas questões também em consideração para trabalhar com o público feminino. Vamos falar aqui agora sobre as mulheres donas de negócio ganham 22% a menos do que os homens. Olha aí esse rendimento mensal. Os homens ganham, em média, R$ 2.344, isso é Brasil, viu, gente? R$ 2.344, né, sendo donos do seu próprio negócio. As mulheres ganham, em média, R$ 1.831, em média, sendo donas dos seus próprios negócios. Se você dedica menos tempo, olha que todos esses dados, não adianta você ver isso tudo de uma forma separada. Então, vamos voltar um pouquinho, alguns momentos de lá da palestra, né? O que a gente já falou aqui. Eu dedico uma parte do meu tempo, eu vou trabalhar em casa, porque eu fico próximo aos meus filhos. Eu dedico uma parte, por estar trabalhando em casa, os meus negócios têm limitação. Ou seja, eu aceito pedidos com limitação, tá? Então, eu só posso atender uma certa quantidade de clientes e uma certa quantidade de empresas para as quais eu trabalho, que caiba eu produzir dentro da minha casa.
Parte da minha jornada ao longo da semana ela é dedicada à administração da residência, motivo pelo qual eu dedico menos tempo do que os homens. Olha a coisa em cadeia. E se eu dedico menos tempo do que um homem para o meu negócio, obviamente, eu também vou faturar menos. Olha como a coisa vem em cadeia, puxando lá de trás. A gente não pode olhar para esses números de forma separada. Tudo isso acaba refletindo, né, nesse resultado aqui. O rendimento mensal é 22% menor. Olha esses desafios. E nós que estamos dentro da área de administração temos que ficar atentos a essas coisas para poder ajudar. Perceba que as mulheres empreendedoras, todo empreendedor, na verdade, no Brasil, precisa de ajuda, né? Vou dizer que apenas mulheres não, todos. Todo mundo que empreende nesse país precisa de ajuda. Todo mundo que é dono de negócio nesse país precisa de ajuda. Eu estou falando de alguns públicos que precisam de algumas ajudas mais específicas. E, para isso, você tem que entender esse perfil. Então, antes de eu começar, até para mim, sendo uma profissional dentro da área de administração, sendo uma administradora, formação, professora, quando eu for prestar consultoria, trabalhar com mentoria para mulheres, eu tive que entender melhor e até me reconhecer. Eu digo, olha que legal, não sou só eu. E me reconhecer nesse público. Tá? Reconhecer essas dificuldades, né, para poder estar ajudando pessoas que estão passando por elas, porque eu também já passei por isso. Tá bom? Os negócios que são conduzidos por mulheres têm porte menor. E isso é um reflexo da gente preferir trabalhar, né? Algumas das mulheres, não são todas, preferir trabalhar em casa. Né? Aqui dentro eu tenho uma capacidade de atendimento, mas como eu prefiro, às vezes, né, ter um tipo de trabalho que ele se encaixe na minha rotina residencial, eu não cresço tanto assim. É bom desmistificar para que as pessoas entendam que não é por falta de capacidade feminina. Não é por falta... tá vendo aí que eu fico falando que liderança, mulher não sabe liderar, mulher não sabe fazer, mulher não sabe montar empresa, mulher não tem agressividade nos negócios, mulheres não têm... Acabe-se com isso e compreenda-se necessariamente o que acontece por trás das cortinas, por trás do balcão. E, às vezes, atrás do balcão tem uma casa, uma sala, um quarto, né? E um berço de uma criança atrás daquele balcão ali. Então, às vezes, a gente fica um pouco atrás nessas estatísticas comparadas aos homens por causa de todo esse histórico, por causa de todo esse contexto. Não é por falta de capacidade. Na verdade, se a gente chega no mesmo patamar que o homem, eu acho que a gente deveria, inclusive, ganhar um prêmio, né? Diga-se de passagem, dado todo esse histórico que a gente está trabalhando aqui, esse contexto. Tá? Então, se eu tenho um negócio que funciona na minha casa, o meu negócio só cresce até o espaço dentro da minha casa. Né? Se eu prefiro não sair, por diversas questões, eu obviamente não vou julgar, mas se eu prefiro não sair, é isso que a gente tem que ficar muito atenta. Você vai ficar limitado. Tá? Isso que acontece em boa parte dos negócios, né, liderados por mulheres. As mulheres empresárias tomam menos empréstimo nos bancos, as mulheres são mais aversas a risco. Então, a gente, quando está prestando consultoria, a gente também tem que ficar muito atento a isso. Proporção de empresas que tomam empréstimo nos bancos, né? Empresas de homens, 43%, aí se a gente for olhar para as mulheres, aí desce um pouquinho, 40%. E é isso eu percebo também quando eu estou fazendo mentoria, prestando consultoria, dando aula, que é a aversão ao risco. Tá? Geralmente, os homens são um pouco mais, né? Gostam de arriscar um pouco mais. Né? E aí a Ana Cleide está aqui colocando, né? Somos mais organizadas. Nessa questão da organização, a única coisa que a gente não pode perder o foco, Ana Cleide, e as outras companheiras que estão aqui, é o seguinte, tá? Eu me organizo e eu penso, beleza, mas um dia eu vou ter que fazer. Tá? Então, os homens, por serem menos organizados, como a Ana Cleide está colocando aqui, não necessariamente todos, né? Mas eles têm menos medo de avançar. Em muitos dos casos dos depoimentos que eu peguei, aí eu não posso falar de forma estatística, tá, gente? Mas é mais experiência com o público que
com o qual trabalham. Então, muitos desses casos é porque a mulher pensa no filho, a mulher pensa na família, a mulher pensa na longevidade, tá? Então, não são todos, tá? Obviamente, os homens também vão pensar em suas famílias e não vão entrar em negócios, né, zero risco, tá certo? Cuidado, viu? Não existe, né? Se alguém disser não tem risco, caia fora. Não existe negócio zero risco nesse mundo, tá bom? Então, nós somos mais avessas justamente a arriscar do que os homens. É um dado bem importante. O valor médio do empréstimo, quando a gente pede um empréstimo, né, é menor. Veja essa média aí, né? Entre os homens é de R$ 80.563, o valor médio de empréstimos feitos por pequenos empresários. Entre as mulheres é R$ 67.492. Ou seja, se eu tenho uma maior aversão ao risco, o que é que isso quer dizer? Se eu tenho uma maior aversão ao risco, eu não arrisco menos, né? E aí vale a máxima daquele ditado: quem não arrisca, não petisca. Ou quando petisca, o petisco é menor. Nesse caso, quando você, né, faz um investimento como esse, né? Se eu invisto menos, logo também vou ter uma expectativa de retorno menor, tá? Se eu não arrisco, e muitas das vezes as pessoas acham assim, que a gente não deve ter dívida, não é isso. Existe um nível de endividamento saudável. Uma vez na vida você tem que dar um passo um pouco mais longo do que suas pernas, porque senão você não consegue aproveitar algumas oportunidades, tá? É aqueles momentos em que as pessoas dizem assim, deu sorte. Mas se não tivesse, né, um pouquinho de gosto pelo risco, não teria aproveitado aquela oportunidade. Agora, existe nível de, obviamente, endividamento e risco calculado, seja organizado com relação a isso, tá? Então, nesse caso, quando eu disse, eu vou aumentar a minha empresa para ver se eu consigo ter um retorno melhor aí com a reabertura da economia no pós-pandemia. Seja lá quando for esse pós-pandemia, né? Porque com o Omicron agora, Deus sabe quando é que vai ser essa pós-pandemia. Mas seja lá quando for, eu vou fazer um maior investimento para poder aproveitar esse momento. Estatisticamente, o homem arrisca mais. É isso que esse dado está falando. As mulheres que são MEI, né? Vamos aí falar um pouquinho mais especificamente, ou seja, microempreendedoras individuais, estão envolvidas predominantemente em atividades relacionadas à beleza, moda e alimentação. Pergunto a vocês, é uma coincidência? Não é, tá? Então, são áreas que estão mais próximas, inclusive, do dia a dia dessas mulheres. Beleza, moda e alimentação. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos ver isso em alguns números? Com relação ao fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. O que é que eu estou dizendo aqui? Que 75% dos MEIs que trabalham com fornecimento de alimentos para consumo domiciliar são mulheres. Dados de 2019. Então, se você vai trabalhar com esse público, leve em consideração, se eu trabalho com fornecimento de... Se eu trabalho nessa cadeia, né, de fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar, eu tenho que levar em consideração que 75% dos MEIs dessa área são mulheres. Isso é um dado importantíssimo, tá? Para quem trabalha com fornecimento ou qualquer tipo de prestação de serviço, consultoria, seja lá o que for, para esses tipos de microempreendedores individuais. 75%, gente, é muito. Mas ainda não é tanto quanto o mercado de confecção. Confecção sob medida de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, 90% dos MEIs são mulheres. Olha que fato interessantíssimo. 90% dos MEIs são mulheres. E a gente ainda pode ir um pouco mais à frente. Se você achava que era muito, vamos ver então a área de cosméticos. Em atividades de tratamento de beleza, 96% dos MEIs são mulheres.
Então, se você tem qualquer tipo de produto ou serviço para essas áreas e você não leva em consideração algumas das especificidades do universo feminino, me desculpe, você está perdendo. Perdendo, no mínimo, né, a possibilidade de desenvolver uma vantagem competitiva direcionada para as características desse público e montar um diferencial, criar um diferencial com relação aos seus concorrentes. Olha aqui, é interessante. Conclusão, aqui nós chegamos, os negócios se concentram em áreas de baixa intensidade de capital, com menor propensão a inovar e a gerar empregos. Ou seja, os negócios levados pelas mulheres, encabeçados pelas mulheres, geralmente eles estão, se eu estou dentro de casa, né, geralmente vou para comércio e serviço, eu tenho uma menor intensidade de capital. Quem tem maior intensidade de capital é a indústria. Nesse mercado, né, na indústria, nesse setor, você não vai ver tantas mulheres empreendendo quanto em comércio e serviço. Então, a maior parte dos negócios se concentram em áreas com baixa intensidade de capital e com menor propensão a inovar. Cosméticos, alimentação, por exemplo, né? Não se inova tanto. E por serem negócios menores, né, que não inovam tanto e que têm baixa intensidade de capital, comércio e serviços, por exemplo, geram menos empregos. Tudo isso é para a gente chegar à conclusão, né, de por que é fundamental estimular o empreendedorismo feminino. É extremamente importante para a sociedade, né? Porque quando você traz essa ajuda, esse auxílio para essas mulheres, você favorece a diversidade de negócios no mundo, destacando perspectivas inovadoras identificadas pelas empreendedoras. Ou seja, eu, sendo mulher, eu monto negócios baseados em necessidades e em problemas que outras mulheres também têm. E, diga-se de passagem, em alguns casos, somos mais do que a metade da população. Veja esse exemplo. Leve a Lady Driver para a sua cidade e seja uma franqueada. É um Uber apenas de mulheres, né? E que foi motivado por uma história de assédio. Durante a viagem, a fundadora, Gabriela Corrêa, né, estava num outro serviço de aplicativo, né, de motoristas, e foi assediada. Inclusive, temeu denunciar o profissional, porque eles já sabiam onde é que ela morava. Esse é um tipo de problema que, muito provavelmente, os homens muito pouco têm com nós, mas precisa da visão de uma mulher para poder identificar isso, tá? Também é importante para a empresa que o empreendedorismo feminino seja incentivado, né? Diminuir a diferença de gênero em altos cargos executivos poderia levar o PIB entre 2,6 trilhões para 5 trilhões de dólares. Diminuir essa diferença de gênero em altos cargos executivos. Lembre-se, leve-se em consideração, né? Se eu tenho mais mulheres, eu tenho mais pessoas dentro das empresas em posições estratégicas que conhecem a minha visão, tá? E para as empresas, obviamente, né? Empresas preocupadas com o impacto da diversidade de gênero na liderança contam com funcionários mais engajados e crescimento de 5% a 20% nos lucros. Ou seja, pessoal, esses são alguns dos principais motivos pelos quais investir em empreendedorismo feminino, investir em empresas formadas por mulheres, é extremamente importante. É um passo decisivo que nós precisamos dar. Dessa forma, né, foi criado, no dia, reconhecendo essa importância, no dia 19 de novembro, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, pela Organização das Nações Unidas, criado em 2014. Então, é extremamente importante para a sociedade. Lembre-se que, como a gente tem boa parte das famílias, né, formadas, chefiadas por mulheres, então, quando você traz esse tipo de incentivo, quando você traz alguns tipos de incentivos e políticas direcionadas ao empreendedorismo feminino, você tem um maior impacto no geral da sociedade, né? Porque aí, em muitos dos casos dessas empreendedoras, elas, como a gente viu na estatística aqui, são chefes de família. Então, essa elevação no nível de vida delas, nessa melhoria no nível de vida delas, acaba refletindo no nível de vida de toda a família.
inclusive os seus próprios filhos. Bom, pessoal, deixo aqui, tá? Termino aqui a minha apresentação. Queria agradecer a todos e a todas que estão aqui hoje. Tá? Sou a professora Carolina Menezes, faço mentoria para modelagem de negócios e consultoria para micro e pequenos empreendedores, pessoas que queiram montar negócios, por aí vai. Tá? Mulheres também. E segue aí também o Instagram para a gente poder se conectar. Tá? O @Prof. Carolina Menezes. Vou chamar aqui agora, tá? Para o palco, né, o meu colega professor Luiz Machado. Luiz tem algumas observações para fazer com relação ao que estava no chat, e já deixo aí, né, o espaço para você poder falar um pouco mais para a gente sobre alguns negócios de impacto. A gente fez aqui uma combinação, que é o seguinte: eu vou falar a realidade e você agora vai motivar o pessoal. Vai dar um up agora. Todos nós tomamos um susto, respirem, tem solução. E aí, professor Luiz Machado vai falar um pouco para a gente de alguns cases interessantes. Obrigado, Carol. É sempre um prazer estar aqui, fazendo parte aí dessa nossa rede de empreendedorismo e inovação, junto com o Conselho Regional de Administração, junto com os colegas, né? Valorizando essa luta feminina, né? Dada essa questão histórica, né? Que foi muito bem trazida aí também nos comentários aí pelo nosso colega Raimundo, né? Que está aqui também para nos apoiar como parte também de núcleo. Agradeço as palavras da presença do nosso querido membro aí, o Raimundo. Você quer comentar o chat antes que... quer que eu comente? Dá tempo para a gente comentar algumas coisas no chat? Dá sim. Pronto, vamos lá então. Se você tiver alguma coisa que já tiver pescado aí, e pessoas que queiram fazer perguntas, se sintam aí muito à vontade. Podem colocar, gente. A Regiane comentou da questão dos cursos, né? No sábado, acho que é em relação à questão de alguns afazeres domésticos, né? Que geralmente ficam para esse dia, né? Acho que ela estava falando em relação a isso, né? A questão que a Mônica trouxe também é importante, que assim não é o empréstimo pelo empréstimo, né? Mas sim algo que seja calculado, que seja amplamente visto qual a possibilidade. Porque, assim, quando você pega um empréstimo, você está pegando a antecipação de um crédito pensando num crédito futuro. Então, você não pode pegar mais daquilo que você está projetado no futuro receber. Então, parece que é uma conta simples e no sentido que, claro, você faz uma projeção de demanda, entendeu? Então, quem tiver dificuldade, nunca faça sozinha, sempre procure alguém, né, para poder orientar, né? Outra colega ou até um consultor, como a Carol disse, ou consultora, mas não é uma decisão sozinho, porque você assume um risco de antecipar um valor futuro. E a gente sabe que depois do distanciamento social da pandemia, muitas coisas se tornaram muito, vamos dizer, voláteis, né? A gente não conseguiu prever determinadas coisas, né? Então, isso, de certa forma, nos impediu. A gente, quando começar, como o Carol falou, a normalizar, né? Ou nem normalizar, mas se ajustar a esse impacto que foi a pandemia e o distanciamento social, a gente consiga ter um pouco mais de previsibilidade em termos de fluxo de caixa, né? De finanças, né? Então... existem diversas políticas, né, e diversas ações, né? O próprio Sebrae, você tem também consultoria especializada em finanças para aquelas pessoas que não podem pagar tanto quanto ter um consultor financeiro dedicado exclusivamente para a sua empresa, e tem outros, obviamente, né, que você também pode contratar consultores e mentoria, né? Nos dias de hoje, o mercado de mentoria está bem grande, né? Mentores específicos, né, para a área de finanças. Então, a gente tem um acesso à informação, um acesso a profissionais que vem aí com uma consequência da pandemia, né, que teve, obviamente, se a gente for escolher, prefiro um mundo sem ela, porém, teve essas consequências positivas, que é o acesso a diversos profissionais, que hoje a gente, né, teria que viajar, pagar mundos e fundos para poder ver, para poder estar próximo,
né? E a gente não precisa necessariamente disso nos dias de hoje. Tá? Mas, assim, com relação a essa questão de empréstimo, é que a gente não pode ter medo. Tá? Às vezes, é como eu disse, para você poder dar um passo um pouco maior do que sua perna, você vai precisar de uma ajuda, um complemento, um auxílio financeiro. Né? Então, só não fique com medo disso, e o medo diminui quando você faz o planejamento e você é bem assessorado e você sabe aquilo que você está fazendo. Então, medo, às vezes, é muito consequência da falta de informação. Tá? E não fique com medo de números e finanças, tá bom, pessoal? Tá? Mesmo que a gente tenha que repetir 50 vezes, a gente chega lá, ok? Exatamente. Eu gostei aqui do comentário da Rejane, que ela assim, oxe, nunca me vi tão representada numa palestra, muito obrigado, né? Porque realmente Carol dá um show aqui, né? Então a gente tem um exemplo aqui de mulher empreendedora, né? Batalhadora, guerreira, enfim, são tantos, né, virtudes e adjetivos, né, que eu ficava aqui, se você quiser, esse restante de meia hora aqui, eu ficava só falando as virtudes de Carol. E a Gilcicleia, né, me falou também que o tema é muito bom, e a Ana aqui, a Ana que está bem participativa hoje, que bom, ela fala que parece, Carol, que você está ali junto dela orientando, né? Muito pertinente as informações. Então, que bom que a gente, mesmo distante, né, consegue, a partir da linguagem, da expressão, da narrativa, estar próxima de vocês, né? Então, isso é bom. Muito obrigada a vocês pelo feedback. É sempre bom a gente saber que a gente está falando, sendo entendida, e pelo que eu estou vendo aqui pelos comentários, sendo ressonância. Eu não estou falando só de mim, né? Não estou falando de 2 ou 3 pessoas. Eu estou falando muitas das coisas que vocês já passaram, que vocês sentem, e que agora é para perder o medo, tá? E principalmente tomar muito cuidado com a síndrome da impostora, porque todas essas dificuldades, todas nós passamos por isso. Então, não é exclusividade de 1 ou 2, é estatística. Lembrando que esses números que eu trouxe aqui para vocês foram do pré-pandemia, né? Foi uma pesquisa feita pelo Sebrae sobre o perfil da mulher empreendedora em 2019. Tá bom, pessoal? Pois é, gente. E agora a gente vai para uma segunda parte da palestra. Eu vou trazer para vocês um case de sucesso. Um caso de sucesso, né, que foi um dos meus trabalhos científicos, né, quando eu estava em Recife. E esse trabalho científico, né, foi resultado de uma entrevista com uma empreendedora, uma mulher forte, empreendedora, que seu nome é Ana Adobati, né, ela é muito ativa nas redes sociais. Eu vou passar para vocês os links, né, caso vocês queiram seguir tanto o negócio dela como ela, enfim, como empreendedora. Eu vou contar um pouco dessa história aqui, rapidamente. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para iniciar esse nosso bate-papo nesse segundo momento. Enquanto o Luiz está abrindo aqui, lembrando da pesquisa, viu, gente? Não esqueça no chat de responder a nossa pesquisa para que a gente possa estar trazendo ainda melhores momentos no ano que vem sobre temas que sejam importantes a gente abordar aqui. Pronto. Então, é o seguinte, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, então, assim, eu fico muito feliz quando eu falo sobre empreendedorismo feminino, a força que a mulher tem no nosso país, dado todas as circunstâncias. A gente tem uma maioria feminina aí no nosso país, e muitas coisas que acontecem, né, são as mulheres que estão ali dando força para que o país ele se sustente, porque existe uma gama de ações que, como vocês viram com Carol, que são empreendidas aí, em termos de liderança dentro das organizações, fora das organizações, em outras instituições, que o papel da mulher é importantíssimo. Eu fico triste, às vezes, de não ter uma participação maior, né? E ainda a gente viver uma sociedade ainda machista, em que o homem ainda tenta ser essa figura de, enfim, às vezes de opressão mesmo, e limitar esses espaços. Mas eu acredito na força da mulher, né? Eu acredito que isso um dia vai mudar, se a gente começar a ver a questão histórica mesmo, dada
alguns fatos históricos, a gente percebe que houve situações piores em momentos atuais e, assim, ainda está em passos ainda muito lentos, mas a gente consegue perceber ainda as vitórias e todas essas vitórias precisam ser comemoradas. Eu não vou me repetir sobre a questão, o conceito, né, a Carol já trouxe o conceito de empreendedorismo feminino aqui, mas uma frase que eu trouxe, que eu acho que assim, é fantástica, é que uma mulher empreendedora, ela é essa pessoa criativa e prática que reconhece as oportunidades. Então, a mulher, ela tem esse sexto sentido, né, ela tem essa visão muito mais ampla do que o homem, né, cientificamente tem uma visão muito linear, a mulher tem uma visão muito mais periférica no sentido que ela consegue enxergar muito mais além, né? Então, isso é cientificamente comprovado. Então, essa visão ampla das mulheres consegue perceber coisas que a gente não tem, né? Tem essa dificuldade perceptiva, né? E eu vejo que esse potencial, né, como a Cleide estava falando, né, às vezes as mulheres sentem algum medo em determinada circunstância, né, dadas as dificuldades, mas eu confio muito em vocês porque vocês têm essas amplitudes que o homem não tem. Vocês passam por dificuldades ao longo do cotidiano, né, em termos do cuidado da saúde, da aparência, da forma como vocês veem a vida, muito mais ampla do que o homem. E aí, eu acredito que esses espaços sendo aumentados e a participação da mulher, seja no aspecto político, econômico, nas organizações, social, vai trazer melhorias, com certeza, para o nosso país e, quiçá, também para o mundo, né? Você pega a Alemanha com Merkel, por exemplo, a força que aquela mulher tem para ali gerenciar aquele país do desenvolvido e a humanidade que ela trata as pessoas, né? Enfim, ações que a gente percebe que aquele jeito, a forma como ela trata as questões é muito mais ampla e uma visão muito mais elaborada. E aí, a gente acredita que essa é a mulher empreendedora, né? É um tipo de mulher empreendedora, mas tem outras, né? A gente vê a Luísa Trajano aí na Magazine Luiza, esse sucesso tem sido a gestão nessa empresa, o sucesso que tem tido na Bolsa de Valores, aí por isso que eu digo, não é para ter medo de finanças, na verdade, isso é um diferencial, né? Então, enfim, a gente está aqui para apoiar nesse sentido. Então, é reconhecer que vocês têm essa capacidade criativa e essa prática. E quanto mais vocês põem em prática, melhor. E a gente não pode ter medo do fracasso, porque isso faz parte, né? Eu não lembro agora quem falou, eu esqueci o autor da frase, mas que dizia assim, a diferença do sucesso não é você não cair nunca, é você cair e saber que tem que levantar e não pode ficar ali. Né? Então, é isso, a gente vai ter dificuldades, mas a gente consegue. A gente sabe o nosso potencial e acreditar em nós mesmos. Muitas pessoas vão dizer, você não consegue, você não tem... Enfim, sempre vai ter alguém que questiona. Né? Mas se você tem essa força interna de vontade e acredita em si, e eu acredito nisso, né? Com certeza todas as dificuldades vão ser superadas. Eu gosto de uma música de Titãs que diz assim, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. E é muito disso, às vezes as coisas estão muito próximas nossas, né? E vocês que têm essa visão mais ampla do que a gente, têm essa capacidade criativa maior, vão enxergar muito mais rápido, né? Vão ter esse feeling maior. Né? Então, é uma habilidade que a gente precisa que seja desenvolvida e que só é desenvolvida se tiver prática realmente. É com as pequenas coisas, né? Nunca a gente começa do grande, a gente sempre começa das coisas pequenas, empreendendo em casa, né? Como Carol falou, às vezes pegando uma posição diferente no trabalho, às vezes, né? Mudando toda uma estrutura, mas às vezes começa pequeno, em coisas pequenas, né? Em termos de comportamento, o que a gente chama de mindset, né? Ou mentalidade de crescimento, ou seja,
saber que as dificuldades vão existir em qualquer momento, às vezes são cíclicas, às vezes maiores ou menores, mas elas vão ser superadas, com certeza, isso eu tenho plenamente certeza. Deixa eu passar aqui o slide, ele não está passando não, mas agora foi. E aí, por que eu estou falando isso? É porque eu percebi questões teóricas e, na prática, como é que funciona. Então, na teoria, é muito lindo, né? A gente escreve artigos científicos que trazem uma teoria muito elaborada sobre as questões do empreendedorismo feminino, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que quando eu realizei esse estudo, minha preocupação foi ouvir bem, ouvir direito, né? Aguçar o sentido, né, da audição, falar menos e ouvir mais, e no sentido que foi muito rica essa pesquisa, porque assim, essa empreendedora foi o tempo todo falando e ouvindo, absorvendo aquilo e tentando traduzir numa linguagem que todas as pessoas pudessem absorver. Então, eu tenho aqui o link da nossa publicação, que vocês podem acessar, eu posso disponibilizar no chat aí também, depois da nossa explanação, mas, basicamente, na teoria, se fala que empreendedorismo feminino, o empreendedorismo de impacto, né? Eu vou falar um pouco dessas duas diferenças, precisa de um ambiente propício, precisa que seja inovador, que tenha um propósito bem definido, que você pense em cumprir uma missão, que seja orientada a crescimento e que a pessoa tenha, principalmente, a vontade de aprender e se relacionar com as pessoas. Então, a gente fala muito de aspectos comportamentais quando a gente está falando de empreendedores. Empreendedorismo feminino, no artigo vocês vão ler e vão perceber que a gente tem muitas dificuldades em relação a qualquer tipo de empreendimento, né? Mas como o Carol trouxe, existem algumas questões que no empreendedorismo feminino elas são mais críticas. Mas aí o que é que eu quero trazer, como o Carol falou, soluções. Então, quais são as soluções para a gente superar essas barreiras em termos de negócios e criar um empreendimento realmente que seja de impacto? Dos negócios de impacto, a gente tem negócios que têm um impacto econômico, que são os negócios comerciais, tradicionais, que a gente já conhece, e os negócios de impacto são aqueles que têm maior impacto social ou socioambiental, né? Que são aqueles que realmente, além da questão econômica, de trazer uma maior independência para a mulher, de empregabilidade, né? Porque traz outras pessoas para trabalhar, que podem ser homens ou mulheres, porque no conceito de empreendedorismo feminino não quer dizer que não tem um homem trabalhando, não. Quer dizer que a mulher é a protagonista, né? E aquela que tem todo esse aspecto criativo e inovador, que lidera esse negócio, né? Mas podem ter homens trabalhando, não tem problema. Então, mas, enfim, o que a gente quer dizer é que há todo um processo de construção do empreendedorismo feminino que vai ser facilitado se encontrar esses 5 pontos que eu citei aí embaixo. A gente não vai ter tempo de detalhar todos eles, então aí por isso que eu peço para vocês, no momento oportuno, ler o artigo, mas que traz toda essa experiência da nossa empreendedora, do negócio dela, né? E aí a gente percebeu que 5 pontos são importantíssimos, então anotem aí, 5 pontos importantíssimos, que é questão de estruturação de recursos, gerenciamento de processo, metodologia de trabalho, organização em rede e práticas comportamentais. Vou começar do último. Comportamento, gente, é um fator de sucesso. Que comportamento é esse? É como eu falei para vocês. Gosto de ser otimista, positivista, no sentido de ver as coisas do lado positivo, daquilo que a gente pode melhorar, de valorizar o trabalho interno nosso, do que a gente faz, daquilo que a gente já construiu, de know-how, de experiência, da forma como vocês enxergam o mundo. Então, eu gosto de ver essas coisas desse lado, por quê? O que a gente percebe em empreendedores de sucesso é essa mentalidade de crescimento. As dificuldades vão vir em qualquer momento. A diferença entre alguém que tem sucesso e não tem no empreendimento é a forma como lidar com elas.
né? Então, se você está preparado, diz, olha, vai acontecer dificuldades, mas eu estou preparado para elas, a gente consegue passar facilmente, né? Como dizer que isso faz parte do ciclo, né? Do ciclo vital, né? Daquilo que também a gente sabe no ciclo dos negócios. Todo negócio, vocês podem ver aí nas teorias administrativas, também tem o que a gente chama de ciclo de vida do produto, o ciclo de vida do serviço. Ele tem aquela fase de implantação, de crescimento, chega à maturidade e uma hora vai declinar. Uma hora vai declinar. Isso é fato, né? Assim como no ciclo da vida, também no ciclo dos negócios. Só que qual a diferença para um negócio que tem sucesso e tem longevidade, por exemplo? É inovação. Chega num momento de maturidade que as pessoas elas precisam sair do declínio em busca da inovação para criar uma nova curva de crescimento, né? Então, por isso que eu acredito que esse ciclo ele pode ser contínuo, os negócios podem ter sucesso, impacto, né, positivo, a partir do momento que a gente percebe que há um momento ali de crise que a gente precisa inovar. E muitos negócios, durante a pandemia, durante esse distanciamento social, tiveram problemas, fecharam suas portas, né, ou não se desenvolveram, porque não inovaram, não mudaram sua perspectiva, não mudaram seu mindset, né, não mudaram sua forma de enxergar as coisas. E aí, sucumbiram. Então, o que eu trago para vocês é que a inovação, ela sempre vai ser um caminho quando se chega num momento de crise, num momento de instabilidade, de declínio, né? E aí, essas ferramentas são as que a gente utiliza mais constantemente. Tem deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, que eu vou colocar para vocês. Temos 55 pessoas na sala. E, olha, a gente percebe aqui que estão aumentando as respostas aqui da nossa pesquisa. Que bom, continue voltando para a gente fazer cada vez mais um evento mais alinhado para vocês. Eu queria ver de vocês, a gente vai fazer esse momento interativo aqui, eu vou colocar um link aqui no nosso chat e vou compartilhar aqui a tela para vocês, uma outra tela para vocês, que o que vocês consideram como mais importante, o que é mais importante para você no momento de empreender, né? E aí, a gente vai comentar um pouco sobre essa perspectiva. Tem um código, né, que eu vou disponibilizar aqui para vocês entrarem também nesse Mentiminter, que é esse código aqui. Entrou direto aí, Carol? Me dá um feedback aí, se conseguiu acessar, vocês estão conseguindo acessar. E esse código aqui que vocês podem utilizar. Então, vou compartilhar a tela. Entrou direto na pergunta. Ah, ótimo, entrou direto na pergunta, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela para a gente sentir aqui como é que está o clima em relação a essas habilidades que vocês, como empreendedoras, precisam desenvolver. Aqui, estilo. Todo mundo está se enxergando aí? Estamos sim. Deixa eu ver se vai atualizar. Então, começando as movimentações. 8.3 para ambiente propício. Inovação 10. Propósito bem definido 8.8. Cumprimento da missão 9.5. Orientação de crescimento 8.8. Aprendizagem ainda está em 10. Ótimo, a gente está vendo a movimentação e aqui. Vamos ver qual o perfil aqui desse grupo em relação ao empreender. O que é mais importante, teoricamente, né? A gente vai ver na prática, né? O que é mais importante no momento de empreender.
Temos 7 pessoas. Vamos lá, gente. A gente tem 55. Vamos se animar aí para a gente ver. Já respondi o meu, viu? Hã? Já respondi o meu. Justamente. Só a Carol, que é empreendedora, né? Já, ó, já está ali na frente. A questão da liderança é importantíssima. Olha. A gente tem que tomar a frente, né? A gente tem que ser ousado e tomar a frente de vez em quando. E arriscar isso, tudo isso, né? Quem sabe não ganha um prêmio. Ó, Carol, a gente até tem que pensar aí numa próxima. Como é que chama? Um próximo evento. Próximo evento fazer um sorteio aí, né? Para ver quanto maior o risco, né? Maior o. Como é que a gente chama? Maior a recompensa, né? Se a gente trabalha muito no mercado financeiro, né? Com certeza. Por isso que falando em mercado financeiro, por exemplo, vocês perceberam como a Nubank, por exemplo, que é uma startup aí de sucesso, que foi criada aqui no Brasil. Uma dos fundadores é uma mulher, diga-se de passagem. Exatamente que eu ia chegar, entendeu? Então, percebam que quando vocês têm um papel ativo na sociedade, em termos de negócios, de organizações, né, de direção, né, há uma tendência em ter uma inovação, justamente, como eu falei, por essas características, né? Então, temos 16 aqui. A votação ainda vai continuar, mas para a gente dar continuidade, vocês, enfim, que a gente percebe aqui que inovação e propósito tem aí, ó, propósito bem definido, ou seja... Estão me pedindo pesca aqui no chat, viu? Pois eu fiquei curioso também, por isso que não tem identificação aqui, né? Não dá para a gente ver. Aí, por exemplo, eu não sei o que foi que Carol respondeu, né? Então, aí seria muito interessante, né? Depois eu vou perguntar para ela, claro, no privado, para ver como é que foi em relação a isso, né? Deixa eu passar para a próxima aqui. Vamos lá. Vejam se é o mesmo link aqui. A Ana está pedindo aí, né? Eu não ia falar o nome. Não, mas ela botou no chat geral. Por isso que eu falei. Eu não me pedindo pesca aqui. Ela botou no chat geral. E agora, para você está aparecendo a segunda parte, não? Para mim, o que é mais importante para você no momento de empreender? Ainda está na primeira pergunta. Você tem que passar para a próxima pergunta aí no Mente Amiga. Chegou aí agora? Deixa eu renovar aqui a tela. Renovem a tela aí. Chegou, Rosane? Rosane disse que chegou. Eu acho que tem que dar uma atualizada, né? Alguma coisa assim. E, sim, aí, então, teoricamente, ali a gente tinha uma... Olha, que se você tiver um propósito bem definido, tudo na vida assim, é propósito, né? Ou seja, o que ele traz em termos de realização pessoal para mim? Eu vou estar bem fazendo aquilo, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Luiz, você saiu de determinada empresa boa, não sei o que, aquela coisa toda, o salário era maior, às vezes você vem para um salário que seja menor, mas é a questão do propósito, o que é o seu cerne, né? O que é aquilo que lhe motiva, lhe estimula a você fazer um melhor trabalho. E às vezes tem aquele trabalho que pode ser o melhor salário possível, mas não vai te dar esse retorno. Às vezes acontece você ter algo que é muito bom, que é quando você ganha bem e também está feliz com aquilo. Então, a gente sempre tem que fazer também essa avaliação pessoal.
sempre nos colocar para cima, né? Nunca, gente, nunca deixe ninguém colocar você para baixo, né? Toda vez que você duvida de si, as coisas, né, tendem a não ter um bom resultado. Então, nunca duvidem de vocês, nunca duvidem da capacidade de vocês, que vocês têm muita capacidade. Então, a partir do momento que você tem essa autovalorização, que tem essa participação, que percebe que existe todo um conhecimento construído, né? A gente não se formou agora. Às vezes, a gente fez... Eu fiquei 4 anos na faculdade e eu sou formado. Não é só 4 anos na universidade. Existem as experiências muito ricas, né? Quando a gente está no ambiente doméstico, no ambiente familiar, quando a gente está com os amigos, a forma como a gente consegue trazer as pessoas próximas de nós, quando a gente vende uma ideia, entendeu? Então, essa aceitação também ela está relacionada com nossas, que a gente chama de soft skills, né? Habilidades leves, né, que estão relacionados ao nosso comportamento. Então, se a gente tem esse valor, se empodera primeiro, aí, com certeza, ninguém segura a gente, né? Então, enfim, a gente tem a tendência aí a ter. Então, a gente viu aqui agora que, aí, trazendo para a parte mais prática, entendeu, pessoal? Isso não foi teoria. Quando a gente colocou a estruturação de recursos, gerenciamento de processo, metodologia de trabalho, organização em rede, práticas comportamentais, foi aquilo que a empreendedora trouxe. E o que a gente percebeu, quando eu falo teoria versus prática, é que, na prática, tem coisas que precisam ter um pouco mais de atenção, né? Como a Carol já trouxe, mas que quando tem essa atenção, a tendência é que o negócio tenha sucesso, né? Vocês colocaram aqui estruturação dos recursos, metodologia de trabalho, ou seja, então vocês começam a perceber coisas, né, elementos, conhecimentos que vocês precisam adquirir antes de abrir o negócio, ou antes de empreender, né? É um tipo de preparação. Vai precisar fazer um curso técnico ou é uma faculdade, não importa o formato, não importa a forma como você consegue adquirir aquele conhecimento, que você aprende, né? Tem gente que aprende lendo, então compra vários livros, perfeito. Então, tem pessoas que gostam de pegar o livro, ler, marcar ali, e o aprendizado é mais sinestésico, o que a gente chama, né? Você precisa tocar, ver as coisas, visitar um negócio, fazer benchmarking, mas, em outras circunstâncias, as pessoas gostam mais de ouvir as outras pessoas. Então, um podcast ali, dando uma caminhada e ouvindo, começa a surgir as ideias e aprender junto com aquilo. Outras pessoas são mais visuais, né? Gostam de esquemas, gostam de desenhos, gostam de ilustrações. Então, qual é a sua forma de aprender? E busque com isso. Então, tem pessoas hoje que pegam vídeos, uma sequência de vídeos nas plataformas de streaming e ouvem ali, conseguem aprender, outras não, né? Tem que ir mesmo no lugar, visitar, né? A gente sabe que com o distanciamento social isso dificultou, mas, por exemplo, a gente percebe nos tour virtual, né? Aquele lugar em que você faz uma visita, mesmo que virtualmente, olha fotos, enfim. Percebam a forma como vocês aprendem e utilizem isso. Então, não existe o certo e errado, sim existe aquilo que é melhor para você, aquilo que você se dá bem, que valoriza. Então, acredite em si, naquilo que você já se conhece. Vocês têm essa capacidade de se conhecer melhor do que a gente, né? E aproveitando esses momentos agora, durante a pandemia, porque vou falar de experiência pessoal, meu Deus, eu aprendi foi coisa, viu? Então, eu acho que a partir do momento que você é docente e professor, não teve nenhum que conseguiu sobreviver à pandemia, aprender alguma coisa nova. Então, antigamente eu só usava o Skype, hoje eu sei usar Skype, sei usar o Zoom, sei usar o Teams, sei usar o Meet, sei usar o Jitsi. Enfim, né? Só falando da minha profissão docente durante a pandemia. Imagine todo o resto que a gente teve que aprender, né? E remodelar aquilo que a gente já fazia, né? Durante essa pandemia aí, que a gente acabou aprendendo muita coisa, né? E aprendendo, inclusive, novas formas de aprender, porque pela primeira vez eu fiz um curso, né, EAD,
Eu não digo não, já tinha feito cursos pequenos, mas eu fiz uma titulação, fiz uma especialização toda à distância, apesar de já ter sido professora do EAD durante muitos anos. É a primeira vez que eu me vi como aluna. Então, foi assim, aprender a aprender numa modalidade completamente diferente, na qual eu nunca tinha me visto. Ainda teve essa questão, né, do aprender a aprender, né, para aqueles que não tinham outras opções a não ser necessariamente a educação à distância. Eu olhe bem, ouça o que Carol está dizendo, viu? O que Carol fala tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever, não é só ouvir, não. Tem que se inscrever e pôr em prática. E eu gostei muito aqui que a Antônia comentou. Quem acredita em si, vence o mundo, tem coragem para desbravar o desconhecido. Muito bem, Antônia. Eu gostei dessa frase aqui. Frase do dia aqui, ó, é essa aqui. Quem acredita em si, vence o mundo, tem coragem para desbravar. Importante. Lembrando que a gente tem a nossa pesquisa aí, né, para a gente... Vou passar agora o próximo slide para a gente ir caminhando para o nosso final, que a gente já está com o tempo. Como é que está? Faltam alguns minutinhos, né? Dá tempo para a gente passar aqui os últimos slides. São 15h53. E aí, teoria versus prática, só tem mais 2 slides. Então, aqui eu trago para vocês, eu também vou colar aqui no nosso chat, né? Eu não vou conseguir fazer agora, mas eu vou colar tanto o Instagram da Woman Friendly Brasil, né? Que amigo da mulher, né, vamos dizer assim, se a gente fosse traduzir livremente, amiga da mulher, né, enfim, esse negócio que é amigo da mulher. E quando a gente fala de negócio de impacto, é isso, porque além de você ter um empreendimento, algo que vai gerar uma renda, algo que vai ter um impacto econômico, você também tem um impacto social, né, muito forte. Por quê? Como foi que começou a história da Woman Friendly, né? Essa nossa empreendedora, claro, teve uma dor que ela identificou, que começou com ela, na verdade, né? Infelizmente, assédio sexual é algo que, para as mulheres, é algo que ainda é um processo que precisa ser combatido, porque não é algo do passado, a gente ainda percebe muito forte um assédio sexual em relação às mulheres, né, muito forte. E nessa dor que começou com ela, mas que é comum a várias mulheres nos dias de hoje, ela decidiu agir. É isso que eu falo, assim. Não, eu preciso transformar essa dor em algo que seja revolucionário, no sentido de trazer uma solução para esse problema. E aí que nasceu a Woman Friendly, que é esse negócio, essa startup de impacto, um negócio de impacto social, que tem 4 eixos principais. Primeiro, educação mobilizadora, né? Se vocês acessarem o site da Woman Friendly, você tem lá um curso, né, para ajudar empresas a adotarem boas práticas de combate ao assédio, né, no ambiente de trabalho, né, contra a mulher, no caso. Então, essa educação mobilizadora é importantíssima porque, primeiro, às vezes tem mulheres que sofrem esse tipo de assédio e não sabem como agir, né, para combater, ou inibir, ou denunciar. E também os homens que, às vezes, estão próximos, né, que às vezes visualizam determinada circunstância, às vezes o dono do próprio negócio, ou empreendedora, né, homem ou mulher, que são os responsáveis por aquele estabelecimento, também não sabem como agir naquele momento. E aí essa educação mobilizadora, que mobiliza porque traz ação, educa e ação, né? Então, é importante esse tipo de conhecimento. E aí foi criado um curso para ajudar essas pessoas que precisam saber como agir nesses momentos, né? Então, as empresas, como adotar boas práticas para coibir esse tipo de comportamento.
E aí você tem no site canais de apoio à denúncia, né, que as mulheres podem denunciar esse tipo de atitude que é indesejável, né? Enfim, existe uma outra parte que é o canal de consultoria jurídica, em que as mulheres podem ter acesso a essas informações de como agir de forma legal para resolver, né, essas situações que são totalmente danosas. E, por incrível que pareça, é uma situação danosa da questão social, claro, para a mulher principalmente, mas também que tem impactos econômicos, né? Porque, assim, eu se fosse uma mulher que percebesse que você chega num ambiente e que não tem um suporte, você não teve apoio em um tipo de atitude, né, como essa, então eu não vou mais lá, né? Eu, como mulher, não me sentiria seguro em voltar para um estabelecimento desse. Então, quando você tem um ambiente que tem esse selo, né, vamos dizer assim, né, de que tem boas práticas de coibir atitude de assédio, então você aí, como mulher, eu me sentiria mais segura. A questão da mobilização e do engajamento também, que não só a parte de consultoria do canal de apoio, mas também da participação de eventos, né, também como uma parte de educação mobilizadora, né, vamos dizer assim, não é um curso, mas esses eventos também trazem discussões e trazem um fórum para coibir essas práticas, né, para também adquirir boas práticas, né, para combater esse tipo de assédio, né, esse tipo de ação. E, por fim, né, finalizando aí nossa palestra, nossa parte nessa grande comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, mas também de motivação, estímulo, dizer que estamos com vocês e que a gente tem estudado, né, por isso a importância dessa pesquisa que a gente está fazendo, várias outras que o Núcleo de Empreendedorismo vem trazendo, e graças a Deus que a gente tem uma empreendedora como Carol, como líder, coordenadora desse núcleo de estudo de empreendedorismo e inovação. Então, eu agradeço muito que isso aconteça, porque reforça todo esse nosso discurso da presença da mulher e esse sucesso que vem tendo o núcleo, né? Como a gente viu, o próprio reconhecimento aí dos nossos pares aí, né? do Conselho Regional, da diretoria, de outras pessoas que vêm acompanhando todo esse sucesso, porque a gente acredita nessa força, né? Obrigada, Luiz. A vida é bonita e é bonita, né? Como dizia nosso poeta, né, Dominguinhos. Então, sejamos sempre eternos aprendizes. Justamente. E aí, eu aqui estou oferecendo, né, um desconto, claro, para quem quiser se especializar na parte de modelagem de negócios. A gente tem um curso, né, de modelagem de negócio, então as empreendedoras que desejam, eu vou fazer um desconto especial para vocês, de comemoração ao empreendedorismo feminino. Quem quiser, então, aprender sobre geração de modelo de negócios, eu estou disponibilizando esse link aqui para que vocês tenham acesso a esse curso, né, já com desconto, para que incentivem cada vez mais esse estudo, para que vocês desenvolvam ideias de negócios que tenham impacto econômico e social e que possam melhorar esse mundo que a gente está precisando de mais mulheres no poder, né? Mais mulheres nos espaços de poder, nas lideranças políticas, nas instituições, nas corporações, né? E aí o Yunus, ele traz algumas lições, né? Em termos, né, de desenvolvimento de negócios com impacto social, mas basicamente desafiar o que a gente chama de sabedoria convencional, né? Se o mundo às vezes está do jeito que está, então tem alguma coisa errada. Então a gente não tem que aceitar tudo, a gente tem que ser essa roda gigante de mudanças, né? A roda viva, né? Como dizia Chico Buarque, né? Ter parceiros complementares, né? O segundo ponto aí, e ter esse processo de experimentação contínua. A gente precisa se arriscar mais, mulheres. A gente, homem, é meio inconsequente, né? Enfim, talvez por isso não seja tão avesso ao risco, né?
vamos arriscar, né, mais mulheres para que a gente tenha realmente essa inovação como berço, né, e a gente consiga realmente mudar esse mundo que está precisando, né? Então, acho que muita coisa, quando a gente percebe que a mulher está na frente, a gente tem uma forma diferenciada de gestão. E a gente vai estar ali do lado, né, como parceiro, né, dando todo o suporte, porque acho que a gente precisa, né, mudar um pouco, ter essa virada aí de uma sociedade menos, para a gente ter uma sociedade menos machista, muito mais humana, né, muito mais Gaia, né, Gaia que é terra, que é todo esse nosso planeta, todas as relações que a gente tem com ele. Então, Gaia é feminino, terra é feminino, então a gente precisa ter mais esse aspecto, né, feminino para a gente conseguir melhores resultados. Então, é isso. Minha palavra de motivação mesmo, dizer que a gente está aqui com vocês para dar o suporte. Então, muito obrigado. Obrigada, professor Luiz. Chegando aí ao final do nosso evento. Muito obrigada pelas palavras, obrigada a todas e todas que estão aqui. É sempre uma maravilha, né, ter o espaço, né, principalmente aqui dentro do Conselho Regional de Administração, porque somos diversas coordenadoras de núcleos de estudos, né, graças a Deus não sou exemplo único, ainda bem. Tá? E é muito reconfortante a gente também ver o feedback dos colegas que trabalham com a gente no dia a dia, tá? Porque às vezes a gente, devido a diversas outras coisas que a gente já citou aqui, né, a gente às vezes deixa um pouquinho a bola cair, mas é muito bom saber, né, que temos colegas, né, para nos apoiar, né, que temos uma rede para nos apoiar. Eu digo até que o Luiz ele é praticamente o vice-coordenador do curso, do núcleo de estudos, tá? Então está sempre aí, muito aberto a essas parcerias que a gente monta. Então, muito obrigada por isso, tá, Luiz? Então, muito obrigada ao Conselho Regional de Administração pelo espaço. Muito obrigada aos colegas do núcleo que estão aqui, sejam dos de empreendedorismo, como também de outros núcleos. Obrigada a todos vocês que estão, todos e todas, que compareceram aqui hoje e que valorizaram, né, e deram aí um excelente feedback a essa discussão, esse debate, né, que nós estamos trazendo aqui. Tá? O Luiz falou, né, de uma forma muito bonita, né, sobre a capacidade, todos somos Gaia, né, nós estamos em Gaia, né, nós vivemos em Gaia, a Terra, né, e eu gostaria de fechar fazendo justamente, pegando esse gancho e fazendo uma comparação, tá? Não é à toa que ao feminino foi dado o poder de criar. O mundo nasce de nós. Exatamente. Né? O mundo nasce de nós. Então, não se esqueça jamais disso, toda vez que você se sentir um pouco para baixo, desmotivado ou desmotivada para fazer aquilo que você realmente quer. Não é à toa que a nós foi dado o poder da criação. E se a gente consegue fazer com que o mundo nasça de nós, né? E aí eu falo do feminino em qualquer, né, no mundo animal, principalmente, né? Mas não apenas nele. Então, se o mundo nasce de nós, por que não as soluções para um mundo melhor? Nós somos as pessoas que trazemos também essas soluções. Somos mais ou até metade da população. E a outra metade nasceu de nós. Então, vamos criar. Criação faz parte de ser mulher. Então, conclamo todas vocês aí a pensarem, criarem soluções e meterem a mão na massa. As dificuldades sempre existirão, tá? Mas, por natureza, as soluções também nascem de nós. Então, obrigado a todos e a todas, obrigado ao Conselho Regional de Administração por esse espaço, professor Edilson, a Paulo, que está aqui também coordenando o espaço. Tá? A gravação vai estar disponível. Peço a vocês que, por favor, respondam às nossas pesquisas. Agradeço também as pessoas que já responderam. Muito obrigada por isso. Tá? E nos veremos em próximas oportunidades. Essa é a última edição, em 2021, do NEEI em Ação, que é o projeto do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, em fazer esse compartilhamento do conhecimento das nossas experiências com o público do CRA e fora dele também. Mas nós voltaremos ainda no próximo ano. Então, dessa forma, né, finalizo ainda hoje, dia 30 de novembro, mas, como é o nosso último, já vou dando o meu
Feliz Natal e um excelente ano novo, final de ano, virada para todos nós. Cuidado, se mantenha saudável, tá? Porque se a gente chegou aqui até agora, é porque nós estamos nos cuidando bem. Não vá literalmente morrer na praia já no final, Deus queira, disso que está acontecendo com o nosso planeta, tá bom? Então, vamos ainda perseverar para os próximos anos. Obrigada a todos e a todas. Um abraço, Carolina, Luiz Machado. Obrigado por essa tarde que vocês nos propiciaram. O CRA fica muito agradecido a vocês, a sua equipe toda, principalmente aos que participaram dessa comemoração do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que aconteceu dia 19 de novembro. Não podemos esquecer dessa data, que é muito importante para todos nós, homens, o crescimento, o desenvolvimento e até o empoderamento das mulheres. Isso é muito bom. A gente esquecer aquele passado, que as mulheres tinham uma situação muito menor na sociedade. Graças a Deus, a coisa é diferente e vamos continuar trabalhando para que isso se confirme, se reafirme e que cresça, né? É muito bom para todos nós. Carolina, muito grato a você. Luiz Machado, também, a toda a equipe aí do Núcleo de Estudos de Empreendedorismo e Inovação. Obrigado, professor. Quero saudar aí o professor Raimundo Washington, andou sumido aí das nossas lives, mas hoje ele retornou. Raimundo tem boas contribuições dadas a esse projeto de cursos e palestras do CRA. Ok? Então, mais tarde estaremos de volta aí com mais uma palestra. Dessa vez teremos o Paulo Henrique e a moderação da Rosilene Maria, nossa companheira aqui do CRA. Carolina, muito obrigado. Luiz Machado, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigada a todos e a todas. Satisfação muito grande vê-los aqui e cada vez o núcleo se afirmando. Isso é muito bom para todos nós aqui, tá bom? Uma boa tarde a todos. Satisfação muito grande, hein? E até à noite, 19 horas, estaremos de volta aqui. Não percam que vai ser algo muito importante que vai acontecer essa noite, como aconteceu agora à tarde. Grande abraço a todos. Felicidades. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom.